Olá, meu querido. Olá, minha querida. Espero que você esteja maravilhosamente bem. Está começando mais um episódio do Aquarius Living. Eu sou o Pedro, seu apresentador e guia nesse processo, né? E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito importante, porque isso resume de uma forma muito interessante os princípios, os valores da Aquarius Living e essa proposta, né, que nós fazemos para você. Como você viu aí no título do vídeo, né? Vamos falar dessa importância de um jeito soberano de viver. O que que isso significa, né? E o porquê, mais uma vez, que é mais importante você se libertar, se tornar livre antes de querer se tornar próspero, né? Porque assim, que existe muita prosperidade, muita abundância nesse planeta, a gente não precisa nem discutir sobre isso, né? Mas por que que vários de nós não conseguem viver essa vida abundante? Nós vamos ver que a raiz disso é essa espécie de prisão, né? Que nos diz sobre a nossa soberania. Será que nós somos soberanos sobre o nosso ser? E para a gente entender soberania, é bom a gente entender, né, a etimologia da palavra, né? Que ela vem de super omnia, né? Que é um poder supremo. Ela foi cunhada aí ali nos tempos da monarquia europeia, né? Na França, mas em princípio ela remetia ao quê? Essa soberania que o rei tinha sobre a nação. Ele não tinha partido, né? Ele tinha o poder supremo sobre ele e sobre a nação para governar. Então não existia essa questão de partido. E hoje, né, nós sabemos que no sistema que nós vivemos mundialmente falando, na grande maioria dos países, principalmente democráticos, essa soberania ela não é tão, digamos que, respeitada, né? Os estados em si, eles buscam essa soberania, né? O país, o estado em si, mas o cidadão mesmo, ele tem as suas limitações. E aí nós vamos entender o porquê que é muito importante ter esse poder supremo sobre as suas escolhas, sobre os seus sonhos, sobre as suas vontades, né? Porque assim, a grande maioria de nós temos desejos, né? Anseios, nós queremos algo, mas nem sempre conseguimos manifestá-lo, nem sempre conseguimos criar essa realidade, esse sonho, né? Então, e aí a gente começa a ficar num ciclo bem vicioso, ainda mais hoje, com tanta informação que tem ao nosso redor, né? Advento da inteligência artificial e por aí vai, a questão das redes sociais, né? Com toda essa imposição de estilos de vida, o que querer, né? O que querer quando você tem tantas escolhas, né? O estímulo hoje, você está sempre aí se estimulado, você usar seu telefone aí, você vai ver, né? Em questão de 5 minutos você viu aí, não sei, 20, 30 Reels, né? De 10, 15, 20 segundos no Instagram. Então você, o que que realmente você quer, né? Fica bem complicado. Mas antes da gente falar do que você quer, é entender que quando nós queremos e não realizamos, isso nos coloca naquele lugar de frustração, de imobilização, que você quer, mas como que você vai conseguir? O que que eu preciso fazer para realizar, né? Porque assim, esse estado contínuo, quase que eterno, de querer algo fora de nós, eles nos gera muita ansiedade. Por quê? Porque você quer aquilo que você está sonhando. Então você fica naquilo, né? E na grande maioria das vezes, né? Eu já passei por aí, sei bem do que eu tô falando, que quando você tem principalmente um sonho muito grande, né? Os sonhadores aí sabem o tanto que é difícil lidar com isso, que é o quê? Poxa, mas tá muito longe, né? E aí você acaba perdendo a visão, você acaba se acomodando, isso vai te gerar uma ansiedade, isso vai te gerar ah, comportamentos obsessivo-compulsivo, porque essa frustração ela tem que ir para algum lugar, né? A emoção que foi sentida, que foi gerada, que você não conseguiu dar vazão a ela. Então, ou nós estamos ansiosos pelo futuro, ou nós estamos depressivos pelo passado, que é um desejo por algo que não existe mais, que já passou. Às vezes você deseja, não sei, voltar à sua infância, ou a um relacionamento, ou um trabalho que você teve, ou um físico que um dia você teve, mas na grande maioria das vezes é isso, né? Essa depressão é isso, é você ficar olhando demais pelo passado.
E aí você também cai na inércia. Então, se nós estamos focados no futuro ou no passado, a gente corre esse perigo, né? Esse risco de ficar imóvel, não conseguir agir de acordo com aquilo que a gente quer. E isso nos leva a uma pergunta, né? Um questionamento muito interessante, que é com relação ao livre-arbítrio, né? Quando você pensa em soberania, né, esse poder supremo sobre si mesmo, sobre o seu próprio estado, nós fazemos essa reflexão. Será que existe o livre-arbítrio? Porque se o livre-arbítrio existe, né, e nós podemos exercê-lo, por que a gente não exerce e faz o que a gente quer fazer? Porque, né, a psicologia nos explica que a maioria da nossa vida, nós estamos falando aí de mais de 90%, para não falar 95%, eu não sei o número exato, mas da nossa vida, ela é condicionada pelo nosso subconsciente. Então são escolhas que são feitas desde um lugar que você é realmente programado, entendeu? Você recebeu uma programação, né? E você tem esse, como se diz, esse sistema operacional. A psicologia nos explica que até os 7 anos, né? A psicoanálise nos explica que até os 7 anos, quando você recebeu essa programação. Então, muitos de nós vai falar, poxa, mas né, eu tive um passado assim, 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 aconteceu muita coisa lá, e aí eu sou isso que eu sou hoje, eu tô preso nesse passado por causa dos meus traumas e tal, e aí eu não saio daí, né? Então a gente entra nesse lugar da vítima, de que você é a soma daquilo que aconteceu com você. Já começamos por aí. Então, se você tem tudo, se você conta a sua história até hoje assim, bem provavelmente que você ainda está aí nesse lugar, né? Inconscientemente. Você ainda não se deu conta que hoje você pode contar uma história diferente. Eu brinco muito com uma frase que eu escutei um dia, que nos tornar adulto, né, soberanos, né, como se diz, senhores de nós mesmos, é essa habilidade de reeducar essa criança que existe dentro de nós, como nós gostaríamos que ela tivesse sido educada, ou que ela tivesse vivido lá atrás. Porque como a gente já entendeu, essa programação é o que vai ditar o nosso agir, né? Ela vai ditar o nosso viver. Então, aí já nós entendemos que sim, esse livre-arbítrio ele existe, mas ele precisa ser programado de certa forma, né? Então, o nosso primeiro ciclo, digamos assim, né, na vida, ele vai para o inconsciente, que, acredite, não tem nada errado, né? A vida é perfeita como ela é. Para aqueles que mergulham um pouquinho mais, e não é o meu intuito nesse vídeo adentrar na parte mais metafísica espiritual da coisa, é que você escolheu estar aí onde você está. Então, se você escolheu, né, nós também concordamos que vamos fazer parte desse mecanismo perfeito. Perfeito. Que é o quê? Esse esquecimento, né, ou esse adormecimento, que nós realmente passamos pela vida dormindo, meio que, né, nesse estado de não saber que existe essa programação, e vamos escolhendo coisas baseadas naquilo que a gente viveu. Então muita gente fala, né, até mesmo a psicologia, que até que você traga o inconsciente para a consciência, você vai viver escravo dessa programação e vai chamar isso de destino. Ah, o meu destino era tá aqui mesmo, porque minha mãe fez isso, meu pai fez isso, eu tive lá no passado, eu tive alguma situação, um abuso, o que for. Você entende? Então, até você trazer o inconsciente para o consciente, você vai ficar nesses ciclos. E foi justamente aí que eu me peguei há pouco mais de 2 anos atrás, uns 28 meses atrás, que eu entendi que os ciclos estavam se repetindo e que eu precisava mudar isso, contar uma nova história, acreditar em outras crenças, para que eu pudesse então criar a vida que, que eu gostaria de viver. Que foi aí que eu tive essa sacada de que antes de prosperar, antes de querer, né, digamos que ser essa expressão plena do nosso ser e conquistar a abundância que você quer, né, e viver, né, porque como eu já falei, tem muita abundância, né, esse planeta é um planeta muito abundante, mas infelizmente ela está concentrada, mas ela não está concentrada por causa de simplesmente como se diz, uma aberração
social ou econômica. Não. Porque alguns têm esse conhecimento e outros não têm. Então hoje ele está chegando para você. Por isso que eu falo que esse canal, né, o Aquarius Livre, ele vem com essa proposta de realmente te oferecer um convite para essa vida soberana, né? Então, esse conhecimento que tive lá atrás, essa sacada de falar, não, peraí, então eu vou aplicar agora tudo que eu conheço para eu chegar nesse lugar. E foi aí que eu entendi, né, que eu precisava dessa reprogramação, que eu precisava realmente começar a acreditar em coisas novas. Por exemplo, eu descobri ao longo da minha jornada que uma das crenças que eu tinha, que era muito não minha e muito limitante, era o quê? Ah, eu não gosto de malhar, de treinar, né, de cuidar do meu corpo. Então, como eu estava dizendo, eu entendi, né, eu percebi que essa crença, ela não era verdade, porque eu realmente, eu gosto dos esportes, eu sempre pratiquei esportes. Então, se eu gosto de esportes e gosto de me exercitar, logo, sim, eu gosto de treinar, eu gosto de malhar, eu gosto de praticar atividades físicas. Então, isso eu já me recondicionei para quê? Para ir para academia, né, para cuidar, né? Comecei a praticar esportes, voltei a nadar bastante. A minha forma me ajudou muito e a gente vai vendo que isso vai desencadeando, né, várias outras consequências, né? Porque afinal de contas, aquela visão que a gente tem de nós no futuro, seja com o carro, seja com a família, com viagens, com o seu negócio, você precisa se tornar aquela pessoa. Então, para você se tornar aquela pessoa, o que é que você precisa fazer? Você precisa se recondicionar, você precisa se reprogramar, entendendo aí a questão da soberania. Então, eu fiz isso, coloquei isso em prática, né? Usei a ferramenta que eu tinha, que me chegou para isso, né? Que, mais uma vez, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito, né, dessa respiração consciente, como essa chave, né? Tá aí dentro, você já tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa está aí. Mas é só para você poder visualizar como que isso é importante. Você fazer essa reprogramação da sua própria mente, né, se reeducar, contar uma nova história para que você possa criar, viver de seu lugar, porque, né, o presente, ele chama presente não é à toa, é a única coisa que nós temos. Então é muito interessante, muito importante que você tenha um presente bom. E quando eu digo bom, não é que você precisa se contentar com ele. Não me entenda mal. Você precisa ser grato pelo que você tem. Porque tudo que você tem, se você está vendo esse vídeo, se você está me escutando agora, se você está me vendo, né? Você já tem tudo que você precisa. Afinal de contas, você está respirando. Então, se você está respirando e consegue exercer sua consciência, né? O seu poder de escolha, o seu livre-arbítrio, você tem tudo que você precisa para ganhar sua soberania, a sua liberdade. Então, entenda bem, entendeu bem esse panorama, como que nós fazemos essa ligação, o quão é importante você se tornar livre. E claro, ao longo da história, né, muitos manteram esses segredos, como vários outros que nós vamos adentrar também, né, esse canal aqui, a minha, o meu anseio aqui, né, a minha vontade aqui é realmente de compartilhar e fazer com que sua vida fique mais simples. Porque nós vamos ver que na simplicidade, né, eu falei dela lá no primeiro vídeo, tem uma pincelada no segundo vídeo, se você não viu, volta lá. E já que vai voltar lá, se não se inscreveu, inscreve no canal, tá? Ativa esse sininho aí, porque esse canal, ele realmente, ele tá aqui para mudar a sua vida. Ele não tá aqui para te trazer só conhecimento e te deixar aí ansioso com o seu futuro ou com o que você vai fazer próximo, não. Pode deixar que o mecanismo aqui, você vai saber exatamente o que fazer. Porque é isso, né? Uma jornada de 1.000 quilômetros, ou 1.000 pés, ou 1.000 passadas, né? Se faz um passo atrás do outro. E é isso que a gente precisa ter, essa clareza. Essa clareza do que é para nós, qual que é o nosso caminho. E você vai fazer isso de uma forma muito gostosa, né? Aceitando aí o nosso convite, que já está aí na descrição dos vídeos, para a nossa próxima sessão, né, de respiração consciente. Então, mais uma vez, essa importância de você se tornar livre. E não é livre, né, de imposições da sociedade ou da sua família, não, não. Por incrível que pareça, né, tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: a melhor forma de aprisionar alguém
né? É colocando ela numa prisão que ela nem saiba que está presa. E é assim que nós vivemos dentro da nossa mente. É ela que nos limita. Todos os limites para essa realidade está na sua mente, né? Uma das coisas que eu falo muito e que eu vivo, que eu, né, exercito muito, que é um conhecimento riquíssimo, que são as leis herméticas. Eu vou estar falando um pouquinho mais ao longo desse canal, né? Mas tem aí um canal fantástico, se você já quiser ir lá e olhar, que é a Nova Acrópole do Brasil. A professora Lúcia Helena Galvão tá aí um fenômeno estourado no Brasil e na comunidade para falantes em português, e afora também. Mas ela fala muito bem disso, e eu fiz um estudo com ela de um livro chamado Kybalion, que eu prometo que eu vou fazer um trabalho em cima dele ainda. Mas é que o quê? A primeira lei é que o universo é mental. Tudo que existe na criação, tudo, né? Tanto nós, como tudo que você vê, cadeira, mesa, telefone, computador, um dia viveu na mente de alguém, foi uma ideia. Então, para nós criarmos a realidade, nós precisamos ter bons pensamentos. Então, como é que você vai ter bons pensamentos ligando o jornal e só vendo miséria? Você entende? Hoje eu vi um estudo muito interessante de uma professora de química explicando a dopamina, né? Como esse químico que é liberado no nosso cérebro, e ele é liberado ao fazermos coisas. Então nós sentimos muito bem, é um bem-estar, e ele é liberado na corrente sanguínea, sabe? E assim, ele nos ajuda muito, né? Porque é o que nos move. Então por isso que hoje em dia tem essa galera aí que tá louca por dopamina. Aí quer fazer, quer fazer, quer fazer. E nós vamos ver que também não é a saída, mas é muito importante nesse processo. Por quê? É, ao fazer as coisas, você vai se manter em ação. Porque você vai vendo os seus pequenos passos, né? Os seus pequenos avanços, né? Existe aquela filosofia também que é muito interessante, né? Que é, como se diz, 1% melhor do que ontem. É simples assim. Se você for 1% melhor do que ontem, você já está, assim, o seu sucesso é inevitável. Então, mais uma vez, essa questão de você poder fazer o que realmente quer, que se propõe a fazer, e não se sinta ansioso a ponto de parar, né? De medo do que vai acontecer, porque dos conhecimentos que eu tenho, que está aqui, né, que é o Gene Keys, ou chaves genéticas, né, é, é que um dos nossos medos é justamente esse, do nosso próprio poder, do nosso próprio poder. Então eu acho que se você ainda não viu, você bem provável que você já viu, mas existe uma foto que circula na internet tem muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo, que é uma cela, a cela tá aberta, certo? E tem o pão e tem a chave. Visualiza uma cela, né? Ela tá aberta, mas o homem tá pegando um pão ali pela grade, mas não pega a chave. Por quê? Porque a liberdade, ela realmente assusta. Então nós mesmos nos permitimos ficar nessa cadeia, nessa cela, comendo ali a migalha, só o pãozinho, entendeu? Por medo de viver uma vida que nós podemos viver, que nós sonhamos viver. E claro, vai exigir coragem, né? E para isso a gente pode desenvolver essa coragem, né? Que é o que, mais uma vez, é aonde que vocês vão ver que é o próximo passo, né? Porque a gente precisa de coragem para viver a vida em si, né? Porque, como se diz, estar vivo é um risco, né? Estar vivo é um risco, mas eu acho que quando a gente pensa nisso, é muito interessante a gente fazer uma reflexão que se você acha que o preço a ser pago pela sua liberdade é muito alto, é porque você ainda não conhece o peso do arrependimento. Então, na minha jornada, eu sempre olhei muito para aquelas pessoas, para aqueles estudos, né? De pessoas ali em estados terminais, que elas te deixam aquela espécie de epitáfio, né? Que te nos chama para reflexão do quê? Ah, o que eu faria diferente? Né? E tem aquela música, né? A própria Epitáfio do Titãs também, que é maravilhosa, que nos traz essa reflexão de o que você deveria ter feito menos, trabalhado menos, se preocupado menos, ter visto o sol nascer, né? O sol nascer, na verdade, é o contrário, né? O que você deveria fazer mais. Mas, assim, uma belíssima canção. E, e é isso. Então, nós precisamos entender que existe dois jeitos de você viver a vida. Um é você usar o medo para
como combustível, né? Como um termômetro para você ir rompendo, né? E é isso que eu vou te ensinar com as nossas sessões de respiração consciente, é você sempre ir além, um pouquinho além, para que você nunca, né, que o medo não te paralise, que você vá além, ou você ser vítima e ter medo. E aí essas pessoas são perigosas, de certa forma. Por quê? Porque elas acabam envenenando o seu redor. Por quê? Porque elas têm tanto medo, né? Então elas são pessoas pessimistas, são pessoas que não são corajosas, porque não têm coragem de fazer as coisas, não estimulam as outras, porque, como se diz, como que eu vou te estimular a romper os seus limites, sendo que eu mesmo não rompo? Então ela vai ter inveja, entende? Então, a liberdade é justamente essa, sabe, de exercer a sua vontade, de fazer o que você quer, e entendendo esse processo da vida né, de autodescobrimento, que tem muita coisa pra gente aprender. Mais uma vez eu tô aqui só transmitindo pra você, né, de uma forma bem simples, o que eu venho estudando há 20 anos e que tem feito, assim, maravilhas pra mim. A partir do momento que eu consegui executar, que eu consegui sair desse lugar de ansiedade, né, e de depressão, porque eu já visitei os dois. Eu já visitei tanto a depressão, né, aquele apego ao passado, quanto também a ansiedade do futuro que me congelava. Então eu me adormecia ali com outras substâncias. Que a gente, né, também vai entender que todo mundo quer esses estados alterados de consciência para você romper. Uma vez eu escutei que a evolução é um é uma é uma praga, né? Como se isso, como se fosse uma praga mesmo, sabe? Como se fosse ah, é uma é uma praga, digamos assim. A palavra não me veio aqui agora, mas é como se fosse nós somos condenados a evoluir, sabe? Então todo ser, né, que tem essa fagulha divina, desde de todos os reinos, né? Não só o animal, não só o ser humano, mas estamos temos essa chama dentro de nós. Então é fazer ela queimar, que nós possamos ter coragem de viver, exercer a nossa vontade, ganhar a nossa soberania e fazer aquilo que nós queremos fazer. E isso você vai ver que vai reverberar por onde você vai, né? Eu sou exemplo vivo disso. Por onde eu tenho passado esses últimos 2 anos e meio, as pessoas que eu mentoro, né? As pessoas que eu ajudo, as pessoas que estão ao meu redor, elas são impactadas por essa coragem, por essa intrepidez. E eu não estou dizendo aqui que eu não tenho medos, tá? Eu tenho medos, porque a gente vai entender, tem o papel, o medo tem o seu papel, né? Eu tô com uma vivência agendada para novembro que a gente vai falar bastante disso, que é o medo, ele tem uma dosagem, né? Como, nossa, eu tô cheio de ditados hoje, vocês vão pega uma caneta e sai anotando aí, mas é que essa dose do medo, né? E dose nos lembra muito de que entre o antídoto e o veneno, a única coisa que difere um ao outro é o quê? É a dose. E não podia ser diferente com medo. É bom a gente ter medo, é necessário a gente ter medo, mas paralisar com medo, né? Aí já é um problema. Nós precisamos ter essa coragem de avançar, de romper, de ir para o nosso próximo nível, porque é isso que vai nos trazer essa sensação maravilhosa que hoje eu sinto no meu peito, que é o que? Cara, eu tô bem no meu presente, a minha vida tá maravilhosa. A minha parceira, a Kes, ela vive me falando que isso inspira muito. Por quê? Porque eu tô sempre muito contente, muito grato. Outra pérola aí para esse processo, a gratidão. Nós vamos começar por aí, beleza? Então, eu acho que já deu para você entender bem aí, né? O que é esse chamado para uma vida soberana? É te entregar realmente, é, te chamar, te convidar para esse portal, para passar por essa porta, né, para você usar aí essa ferramenta que está aí dentro de você, que é a sua respiração, como base, como algo fundamental. Ela não vai, é, ela não é como se diz a pílula mágica. Se bem que eu vejo ela como santo graal, mas é, isso não vai nos limitar de procurar outras experiências, outras medicinas, outras terapias, outros auxílios. Mas desde que você esteja regulado, né, porque é uma excelente ferramenta de autorregulação, você vai ver que a questão hormonal, a própria dopamina mesmo, você vai ver que você vai gerar isso, né, nos homens.
um aumento aí considerável na produção de testosterona, nas mulheres esse controle hormonal, né? Ajudando elas a regular os seus ciclos. Então, isso você vai condicionar físico, mente, alma, espírito, te trazendo aí para esse equilíbrio holístico, integral do ser. E é isso que Aquarius Living significa, é isso que essa soberania que nós tanto falamos, né? E vamos falar cada vez mais, que é realmente uma proposta para você ser senhor de si mesmo, né? Entender que as limitações, o que aconteceu lá atrás, aconteceram por uma razão, te ensinaram, mas que você, se você quiser avançar de encontro a essa vida que você quer criar, que você quer viver, você vai precisar se reprogramar. Vai ter que deixar muita coisa para trás. Vai ter que se desconstruir, né? Várias vezes. E é esse o processo que eu vivo e que eu te convido. E mais uma vez, né? O nosso querido Paulo Coelho uma vez disse uma coisa que é muito interessante, que remete ao caminho do artista. E eu entendo que o caminho do artista é o nosso caminho, né? Porque o nosso caminho é criar, né? Nós temos um Deus criador e nós, em sua imagem e semelhança, também somos criadores. Essa é a nossa natureza divina. Então, o caminho do artista, ele fala o seguinte, que não tem garantia de nada, né? E convenhamos, ninguém tem garantia de nada. Essa necessidade de segurança excessiva aí também é uma crença limitadora que nos prende, né? Então, como não temos garantia de nada, a única garantia que nós temos é que vai valer a pena você viver uma vida livre e soberana. Entendeu? Então, isso pode significar algumas provas, porque eu tenho certeza, não tenho sombra de dúvidas que vai ter várias no meu caminho, no seu caminho, né? E isso vai sempre levar a gente por mais, né? Pro próximo nível. Se você manter a sua consciência, se você manter esse senso de compreensão desse processo, que tudo que aparece na vida veio para nos ensinar, veio para nos ensinar. E quando, como se diz, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Beleza? Então, mais uma vez, tá aí nos detalhes do vídeo, né? Se você não faz parte ainda do nosso grupo, faz parte lá, entra no grupo de WhatsApp. Estamos começando agora esse movimento, então você com certeza, né? Em uma semana nós temos um lançamento aí pra gente muito interessante que vai, assim, vai te colocar, assim, uma diferença que eu tenho certeza que entre um mês e nos primeiros 90 dias você vai nem se reconhecer, digamos assim. E aí, para onde que você vai com tudo isso? É só entre você e Deus e o universo realmente, né? Que a minha intenção aqui é te ajudar a alinhar, porque como tudo existe tem uma trajetória, né? Muitos acreditam que nós estamos nessa nave espacial chamada planeta Terra, que está em constante movimento, né? Entre o tempo e o espaço, nós também estamos numa jornada. Então existe um caminho a ser percorrido e cada um de nós tem o seu próprio caminho. E o Aquarius Living está aqui para te ajudar a se alinhar com esse caminho, né? Vivendo uma vida cada vez mais, eu adoro essa palavra, effortless, que é uma vida, é um esforço sem esforço, né? Que vem de uma cultura oriental, do Tao, quem conhece o Daoísmo, que nos ensina esse flow da vida, que você não precisa ficar lutando com a vida. Se você está lutando muito, é porque você está indo contra o flow. Então, como entrar no flow, como querer aquilo que é para você, como querer sonhar os sonhos do seu coração ao invés do sonho da sua mente. E a chave, mais uma vez, está aí dentro de você, você já tem ela. Agora, se você vai querer ficar comendo migalhas e o pãozinho lá, né, com a cela ali com a chave para você abrir e sair dela, aí é a situaçãozinha, né, velha e boa do Matrix, lembra bem? Uma das duas pílulas, azul e vermelha. Então, é isso que eu trago para vocês, sabe? Essa oportunidade de, de viver a partir desse lado da realidade, esse lado soberano, esse lado livre de você poder realmente olhar para tudo isso com muito amor e muita compaixão sobre si mesmo. Você vai aprender que é possível praticar, por exemplo, perdão com aqueles que já erraram com você, que você vai precisar libertar disso tudo, mas é um processo. O mais importante hoje é você se autorregular, você começar a se reprogramar e você começar a
proclamar essa sua independência, essa sua liberdade, que só com ela você vai poder realmente e finalmente obter essa abundância, esses sonhos que você tanto deseja. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta, curte, compartilha, porque um conteúdo desse aí não é possível que você não vai compartilhar. Então assina o canal, ativa o sininho, participem mesmo e não perca a nossa próxima sessão de respiração consciente, beleza? É só o começo dessa viagem, desse movimento. Você não pode ficar de fora. Compartilhe com todos que você conhece, que pode se beneficiar desse conteúdo. Se ficou alguma coisa que não está claro, comenta mais uma vez, manda para mim aí, tá? E vamos que vamos, beleza? Muito amor e luz. Até o próximo episódio. Ubuntu.